E se antes de zarpar pelos mares com seu chapéu de palha, Luffy tivesse cruzado com mestres lendários, em cada universo ele trilha um caminho diferente. Revolucionário, pirata, marinheiro, espadachim, herdeiro do rei, discípulo do ruivo. Prepare-se para mergulhar fundo em cada realidade e descobrir qual Luffy poderia mudar o mundo para sempre. Capítulo 1. Luffy criado por Dragon, o herdeiro da revolução. Desde bebê, Luffy conhece a sala de guerra de Dragon. Ele cresce com murmúrios das reuniões secretas do exército revolucionário, entendendo que o mundo é injusto muito antes de aprender a brincar. Na infância, Ivankov anima as manhãs com histórias sobre rebeliões, enquanto Kuma, entre longos silêncios, compartilha olhares gentis e conselhos enigmáticos. O garoto vê mapas, jornais, aprende a identificar mentiras governamentais e cresce questionando o sistema. Dragon impõe limites. Você ainda é pequeno, Luffy, mas a inquietação não diminui. Treinado por Haki no Karatê Tritão, Luffy mostra que, mesmo sem poderes de fruta, seu soco pode abalar montanhas. Sabo chega e se tornam inseparáveis, um rival e irmão. Eles competem para ver quem aguenta mais, quem aprende Haki primeiro, quem consegue sair escondido de Báltigo para missões secretas pela ilha. O despertar do Haki do Conquistador ocorre no ataque a Báltigo. À beira do caos, Luffy protege um grupo de civis, causando desmaios em inimigos experientes e impressionando Dragon, que decide enfim confiar missões à dupla prodígio. Primeiras vitórias, pequenas sabotagens, fugas quase cinematográficas dos marinheiros. Luffy jamais experimenta o sabor da Gomu Gomu. Sua evolução é intelectual, disciplina e liderança carismática, mas também um vazio. Ele observa os grandes feitos do mundo pirata de longe, sentindo a falta das aventuras caóticas e do vínculo espontâneo entre tripulação. Comparativo: Luffy original versus Luffy de Dragon. O Luffy revolucionário é um símbolo de esperança, mente brilhante, líder nato, mestre em Haki, mas sem vivenciar a pressão extrema da Grand Line e sem o potencial insano dos Gears, ele falta em poder bruto e improviso. Em batalha pura, o Luffy original vence. No jogo das ideias e revoluções, ninguém supera o Luffy Dragon. Capítulo 2. Luffy sob Barba Branca, o filho do novo mundo. Logo jovem, Luffy segue Ace nos Piratas do Spade e ambos acabam, após a inevitável derrota, acolhidos por Barba Branca. O choque inicial é grande. Luffy desconfia, quer ser livre, mas logo entende o espírito gigante da tripulação. A tripulação ensina o garoto a lutar com honra e usar seu potencial borrachudo sem limites. Marco e Vista duelam regularmente com ele. Josu treina resistência. Barba Branca, de olhar tranquilo e voz de trovão, vê em Luffy um novo tipo de filho. Rebelde, mas puro de coração. Toda semana cai em batalhas pelo território do Yonkou. Luffy desperta Haki cedo, desenvolve guias antes da maioria e treina em situações extremas. Ao lado de Ace, enfrenta piratas lendários, aprende o valor da lealdade e transfere a euforia de aventuras para o projeto de proteger as ilhas sob a bandeira do velhão. O ataque de Barba Negra ocorre. Luffy, agora forte de verdade, invade a batalha real ao lado de Ace, enfrentando comandantes como Burgess e Van Augur. Eles perdem Ace, mas não sem luta sangrenta. Luffy é obrigado a aceitar os próprios limites. Em Marineford, Luffy não tem aliados bizarros como Crocodile ou Ivankov, mas explode em combate. Gears, Haki, loucura e coragem, mas perde de novo Ace e Barba Branca. Maturidade vem com dor. Decide seguir sua própria aventura, levando parte da tripulação, sempre inspirado pelo legado de família, mas buscando seu One Piece. Comparativo: Luffy original versus Luffy Barba Branca. A força física deste Luffy chega a níveis absurdos mais cedo. Técnicas aprimoradas, Haki completo, treinos diários, mas lhe falta originalidade nos desafios diversos. Criatividade forjada na necessidade, e aquela conexão imprevisível do bando original. Em poder bruto, Barba Branca Luffy leva temporariamente, mas com o tempo, o Luffy original pode passar pelo crescimento com diversidade de desafios. Capítulo 3. Luffy Marinheiro, discípulo de Garp. Ser criado pelo herói das marinhas significa disciplina extrema. Desde cedo, Luffy corre com pesos nos pés, arremessa âncoras, soca tanques de guerra, aprende a atirar e combater bandidos. Tudo enquanto ouve gritos de "moleque imprestável", seguido de risadas sinceras do avô cascudo. Garp não faz concessões. Todas as manhãs são desafios impossíveis, temendo a influência pirata. Mantém Luffy longe de qualquer notícia sobre os D, ou seus pais famosos. Porém, a natureza indomável de Luffy aparece. Ele improvisa, desafia ordens, mas com o tempo aprende a conviver com ordens sem perder seu carisma. Sengoku, Kong, almirantes como Aokiji e Garp apresentam um Haki de alto nível para o garoto, que logo se torna prodígio, o terror dos piratas do East Blue. Kobe inveja o ritmo absurdo de evolução. Chega a vice-almirante cedo, mas percebe a rotina. Missões menos perigosas, excesso de burocracia, proteger nobres arrogantes. Luffy fica frustrado, questiona a justiça. Tenta talvez migrar para Sword, para lutar por uma justiça maior.
Luffy é forte, haki sólido, treino militar, combate em grupo, mas sem os traumas, perdas e desafios extremos da vida pirata, ele não se reinventa tanto. O perigo nunca é total, e o Gear 5 talvez nem se ative num ambiente tão controlado. Comparativo: Luffy original versus Luffy marinheiro. Luffy marinheiro é mais técnico, mais bonitinho na aplicação de força, mas falta a criatividade selvagem das batalhas onde tudo está em jogo. O Luffy original, pelo improviso e evolução drástica, ainda alcançaria patamar superior. Capítulo 4. Luffy espadachim, o discípulo de Mihawk. Solto em um mundo solitário de treinamento, Luffy precisa sobreviver sozinho, combater monstros, criar suas próprias estratégias de guerra muito cedo. Após meses domando feras, Mihawk aceita ensiná-lo. O alvo? Tirar de Luffy o máximo possível, forçando-o a situações limites. Aqui, Luffy aprende a empunhar espadas, inclusive como extensões elásticas do próprio corpo. Surpreende com técnicas próprias, como cortes que atravessam florestas e chicotes de borracha afiados de haki. As lições de Mihawk são de estoicismo e precisão mortal. Luffy aprende a ler o oponente, prever movimentos, não gastar energia à toa. Em missões de Shichibukai, enfrenta piratas lendários, duela só por duelar e, vez ou outra, cruza com Shanks e seus piratas, um reencontro sempre emocionante. Ao atingir 19 anos, Luffy é uma máquina de combate quase imbatível. Não tem tripulação, mas compensa na versatilidade. Quando decide viajar para desafiar espadachins de Wano, torna-se lenda viva. Comparativo: Luffy original versus Luffy Mihawk. No X1, esse Luffy pode superar o original facilmente, dada a fusão de Akuma no Mi, domínio de espada e haki avançado. Porém, jamais teria a espontaneidade de chefiar um bando tão variado, nem a criatividade com recursos ilimitados que fizeram do original o improvável rei dos piratas. Capítulo 5. Luffy Gold Roger, o sucessor do rei. Luffy é aceito como pupilo de Roger, crescendo em meio a festas, revelações sobre o século perdido e desafios intercontinentais. Rayleigh ensina haki, Gaban navegação, Shanks e Buggy mostram como transformar qualquer derrota em piada. Roger incentiva Luffy a buscar respostas, nunca se contentar com verdades fáceis. Desde cedo ele entende o peso da vontade dos D, e sonha com a liberdade sem limites. Duelos épicos, fugas do governo mundial, aventuras por ilhas míticas marcam uma juventude fora do comum. Luffy aprende que o tesouro definitivo é o próprio caminho. Quando Roger desaparece, o garoto já é lenda por direito próprio. Mescla de poder, liberdade, carisma e visão de mundo. Comparativo: Luffy original versus Luffy Roger. A versão Roger de Luffy tem o melhor de todos os mundos. Domínio de haki, filosofia profunda, espírito de aventura coletiva e liderança. Poderia superar o original pelo preparo e visão, mas talvez não tivesse vivido a mesma intensidade emocional das perdas e vitórias que forjaram o Luffy que conhecemos. Capítulo 6. Luffy Shanks, o legado do ruivo. Dessa vez o Luffy teve sorte. Luffy cresce protegido pelo homem que ele mais admira. Desde cedo aprende o valor do trabalho em equipe, confiança nos amigos e que nada vale mais do que a liberdade conquistada. Shanks mostra como é possível ser poderoso sem ser arrogante. Como um gesto de compaixão pode parar uma guerra. Luffy aprende a ponderar. Nem tudo se resolve no soco, e há momentos para recuar com honra. É treinado a usar os 3 tipos de haki com naturalidade. A perceber o inimigo e agir antes de ser forçado a comer uma Akuma no Mi. Rodeado por Ben Beckman, Yasop e Luke Rowe, Luffy aprende tiro, táticas de guerrilha, lógica, mas também muita festa, poesia, até dicas para hipnotizar um adversário na conversa antes do combate. Quando fica adulto, Luffy tem carisma irresistível, liderança de respeito, poder físico competitivo, principalmente devido ao foco no haki, e acima de tudo, sabe inspirar pessoas. Em sua tripulação, não há apenas lealdade, há admiração genuína e fé de que pode vencer qualquer obstáculo. Comparativo: Luffy original versus Luffy Shanks. Luffy Shanks é um comandante formidável, equilibrado, muito carismático, consciente da hora de avançar e recuar, brilhante em haki. Em poder de luta empata ou chega perto do original, mas em liderança e sutileza supera. Faltaria os picos de insanidade dos Gears, mas em todas as demais frentes seria provavelmente o Luffy mais completo. Cada caminho ampliou uma virtude: revolução, força, técnica, versatilidade, conhecimento ou carisma supremo. Mas o Luffy original, forjado pela diversidade dos desafios, pelas dores e pelos companheiros conquistados um a um, ainda é incomparável, como símbolo da superação improvável. Qual dessas versões você gostaria de encontrar nos mares de One Piece? Comenta aí e compartilha essa viagem, porque um bom pirata nunca navega sozinho.